Olá, estudantes de Santa Cecília, aqui é o professor Renato, da matéria de Geografia. Vamos aí concretizar nossa primeira aula, né, à distância, depois que houve essa parada aí, infelizmente. E aí a gente vai fazer o seguinte, nessa aula a gente vai fazer uma revisão completa sobre os domínios morfoclimáticos, que é o assunto que a gente vinha trabalhando presencial antes dessa parada, certo? Então eu vou revisar aqueles que já foram trabalhados em sala de aula e aqueles que não deu tempo da gente trabalhar. A gente vai fazer um resumo geral, porque essa semana a gente vai ter uma atividade avaliativa e semana que vem outra atividade avaliativa, certo? E ambas as atividades serão com a temática sobre os domínios morfoclimáticos. Então eu já vou explicar inicialmente essas atividades, né? A atividade dessa semana será um resumo sobre os domínios, que eu vou deixar essa atividade disponível na plataforma Plural, certo? Então a gente sabe que tem 6 domínios morfoclimáticos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aí no resumo. A gente vai estudar os detalhes, eu vou resumir. Detalhadamente eu vou disponibilizar os slides das aulas anteriores que eu dei presencial, vou disponibilizar materiais, outros vídeos que falam também sobre os domínios e o próprio livro didático de vocês que traz esse assunto de forma bem abrangente e detalhada, tá? Então, a atividade dessa semana vai ser um resumo com no mínimo 5 linhas de cada domínio, certo? Totalizando 30 linhas que vocês a farão pela plataforma Plural. Essa vai ser a primeira atividade avaliativa. E semana que vem a gente vai fazer uma atividade estilo prova, porém também pela plataforma Plural. Então, essas duas atividades eu vou fazer a média bimestral de vocês do primeiro bimestre, que ainda está pendente, ok? Então, vou deixar essa aula disponível também na plataforma, nos grupos, para quem não estiver conseguindo ter o acesso aí pelo Plural, a gente deixa também nos grupos e fico à disposição também para estar tirando as dúvidas, certo? Então, vamos lá. Domínios morfoclimáticos. Professor, faz tempo que a gente viu isso, eu não estou mais lembrado do que é domínio morfoclimático. Então vamos relembrar. O domínio morfoclimático ele foi classificado pelo geógrafo brasileiro Assis Nassib Absaber, né, que foi um grande geógrafo reconhecido no Brasil por classificar esses domínios, né? Que critério ele usou para fazer essa classificação? Esses que vocês veem aí na tela, né? Clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Juntando, né, esses 5 elementos dos lugares do Brasil que tem esses 5 elementos mais próximos, mais parecidos, com características mais próximas, determina-se um domínio morfoclimático. Dentro dessa análise de domínios, Assis ele classificou 6 domínios morfoclimáticos no Brasil, tá? São esses 6 que a gente está estudando. Quais são eles? Então vamos lá. Esse é o mapa dos domínios, para ficar bem simples aí, bem claro para a gente entender. O domínio amazônico aí representado nessa cor forte aí, nesse bege, né, escuro, é bem representado na região norte, é o domínio amazônico, tá? Da cor verde a gente tem o domínio dos cerrados. Na cor lilás nós temos aí os mares de morros, domínio dos mares de morros. Na cor rosa, um pouco aí rosa, nós temos a cor o domínio das caatingas. Na cor laranja nós temos o domínio das araucárias. Na cor creme, lá embaixo, no sul do Brasil, nós temos o domínio das pradarias. E nós temos em amarelinho claro aí as áreas de transição, né, que não são domínio, mas estão entre os domínios. E aí eu vou explicar direitinho agora, vou dar uma resumida, né, porque eu já expliquei esse assunto com mais detalhe, mas agora eu vou resumir para vocês sobre cada domínio. Então vamos lá, domínio amazônico, gente. Esse domínio está localizado aí na região norte do Brasil, grande parte, né, ali na região norte. E quais são as características dele? Esse domínio ocupa cerca de 40% do território brasileiro, ou seja, grande parte do território brasileiro está no domínio amazônico. O clima é o equatorial, que é quente e úmido, certo?
Domínio de terras baixas em relação ao relevo de depressões e planícies. A gente já teve essa aula sobre esses termos, você já sabe o que significa depressões e planícies. A hidrografia abundante, bacia amazônica, lembrando que a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? A bacia hidrográfica, o conjunto de rios aí, é a maior bacia do mundo inteiro, é a bacia amazônica, certo? Continuando, floresta equatorial amazônica latifoliada, perenófila, ou seja, as folhas das árvores não caem, tá? Esse tipo de vegetação são ao ano inteiro as árvores têm folhas. Grande biodiversidade, uma das maiores do mundo também, em relação a espécies vegetais e espécies animais. Floresta heterogênea e densa. E solos pouco férteis. Lembrem que eu disse a vocês que o solo da Amazônia é um solo pobre. Ele tem uma grande diversidade por conta da matéria orgânica que vai ali, devido à grande quantidade de vegetação na floresta, vai se decompondo e vai formando uma camada de matéria orgânica acima do solo. E isso faz com que a vegetação se desenvolva. Porém, se você retirar aquela vegetação e aquela matéria orgânica, o solo é um solo pouco fértil. É um solo considerado pobre, né, em relação à fertilidade. Ok, pessoal? Aí nós temos algumas imagens, né, da floresta amazônica, floresta tropical amazônica, muito bela. Como eu falei, grande biodiversidade, milhares de espécies diferentes de vegetação e animais também, inclusive muitas espécies endêmicas. Lembrem que eu expliquei a vocês, as espécies endêmicas são aquelas que só existem naquele lugar. Então tem muitas espécies de vegetais e animais que só existem na floresta amazônica. Aquele slide da aula sobre o domínio amazônico, que fala um pouquinho mais sobre essas espécies, eu vou disponibilizar na plataforma para vocês lembrarem, né? Porque aqui é um resumo, a gente não vai se pegar tanto aos detalhes de cada um, senão vai ficar muito longo. Ok? Aqui a gente vai fazer mais um resumo. Então, tá aí, a grande biodiversidade, a grande diversidade da floresta amazônica. Qual é um dos principais problemas hoje do domínio amazônico? As queimadas, né? Para a abertura de pastos, os desmatamentos para a retirada de madeira, mineração, expansão da fronteira agrícola, são os principais impactos provocados pela ação humana na Amazônia. Então vocês veem aí nas imagens, queimadas prejudicam muito, né? Matam muitos animais, muitas espécies vegetais, deixam grandes vazios na floresta amazônica e principalmente também o comércio de madeira. Ainda existe muito comércio de madeira irregular, né? Que o pessoal vai lá, corta as madeiras de vegetações, espécies que inclusive não poderiam ser cortadas para comercialização, mas de forma ilegal o pessoal vai lá, corta e vende. Então, entre outras, esta é uma problemática da Amazônia, fora as queimadas e tantas outras que já existem também. É um domínio que merece ser preservado e precisa ser mais fiscalizado também. Vamos para o domínio do cerrado, certo? O domínio amazônico é o maior, né? Segundo a classificação de Abissab, ele é o maior domínio brasileiro. O segundo maior é o cerrado. Quais são as características aí, né? Primeiro, a localização. Percebam que ele é um domínio na parte central do Brasil, só que ele se espalha, ele não fica só restrito ao centro do mapa. Ele se espalha, pega um pedaço da região norte, um pedaço da região sudeste, um pedaço do centro-oeste, né? Lembre que eu disse a vocês, os domínios eles não respeitam limites de estado, limites de região. O domínio é uma coisa natural. Então ele está um pedaço de um estado, um pedaço de outro e por aí ele vai. Lembre-se disso. Não liguem domínios morfoclimáticos à região do Brasil ou ao estado. Cada domínio ele está em mais de uma região, em mais de um estado, um pedaço pequeno de um estado, um pedaço maior de outro, porque é uma questão natural, tá? Então aí a porção, aí na legenda, na linha amarela, vocês veem a localização exata do domínio do cerrado. E agora, né, aquele mesmo mapa do início, só para a gente relembrar, aí em verde, a posição do cerrado. Quais são as características principais? Denominado savana do Brasil, é a segunda formação vegetal mais extensa do país, como eu disse a vocês, a primeira é a amazônica.
Caracteriza-se pela presença de pequenas árvores e arbustos bastante retorcidos, caducifólios e raízes profundas. Clima tropical típico, estação seca e úmida. Nos fundos dos vales aparecem as matas ciliares, que são aquelas matas que são logo ao lado do rio, gente. Solos pobres e ácidos. Então, o solo do cerrado também não é um solo muito bom. Lembrem que na aula sobre cerrado eu falei para vocês sobre o processo de calagem. O que é o processo de calagem? É o tratamento do solo, né? Onde é jogado uma quantidade de cal para retirar a acidez do solo e torná-lo agricultável. Por isso que nesse domínio do cerrado é onde hoje encontram muitas plantações de sojas, grandes monoculturas de soja. Por quê? Porque o solo é ácido e pobre, só que devido à ciência avançada eles conseguiram tratar esse solo para que ele produza. Então um dos processos é a calagem, lembrem-se desse processo, e eu vou colocar também o slide falando detalhadamente sobre o cerrado para vocês lembrarem desse processo da calagem, certo? O aproveitamento econômico do cerrado vem destruindo a vegetação natural, sobretudo a expansão agropecuária e comercial mecanizada, o cultivo da soja. Como eu disse a vocês, grandes plantações, grandes empresários, grandes empresas do mundo retiram a mata do cerrado, né, a mata original, para fazer a plantação da soja. E aí a gente tem a destruição da natureza para fins comerciais, né, que muitas vezes não respeita, não tentam nem fazer um equilíbrio, deixar uma parte de vegetação natural e outra, eles vão e retiram praticamente toda a vegetação natural, e é um domínio ameaçado. Hoje ele também está ameaçado por conta do desmatamento. Então aí vocês podem ver, né, os exemplos nas fotografias, as imagens da vegetação mais ou menos característica do cerrado. Vegetação arbustiva, baixa, né, e árvores retorcidas, né, não são árvores, os galhos delas são retorcidos, é uma característica própria também do domínio cerrado. E aí a gente vê uma mata ciliar também no domínio do cerrado, né? Lembre-se, mata ciliar é aquela que está bem ao lado do corpo do rio, né? O rio passa e bem na margem do rio a gente tem as matas chamadas matas ciliares. Não existem matas ciliares só no cerrado. Na Amazônia também existe mata ciliar, tá? Na Caatinga também. Mas essas imagens retratam especificamente um exemplo de mata ciliar de cerrado. Ok, pessoal, então vamos agora para o domínio da Caatinga. Já vimos o amazônico, cerrado, e agora o terceiro domínio da Caatinga, que consequentemente também é o terceiro maior, tá? Por isso que está nessa ordem, primeiro amazônico, depois cerrado e agora a Caatinga, que inclusive, como eu disse a vocês, merece uma atenção especial porque é o domínio no qual nós residimos. Nós fazemos parte do domínio da Caatinga, nós vivemos, moramos dentro desse domínio morfoclimático. E aí qual a localização dele, né? Nós temos aí mais ou menos em rosa, né, uma cor aí rosácea, a Caatinga. Ali em cima vocês podem ver o domínio da Caatinga. Quais são as características desse domínio? Então vamos lá. Formação típica do clima semiárido, quente e seco com chuvas irregulares. Então a gente conhece bem essa situação do nosso clima. É um clima muito quente, nós sabemos que a temperatura da nossa região são bem elevadas. Seco, com chuvas irregulares, ou seja, durante o ano chove-se pouco, são poucos meses chuvosos, né? E as chuvas também não são muitas. Esse ano foi um pouco atípico, nós tivemos uma maior quantidade de chuva, alguns rios transbordaram, né, causando até alguns desastres naturais, porém, naturalmente, as chuvas são menos, né? Nós tivemos vários anos de seca e esse ano está chovendo um pouquinho mais do que vinha chovendo nos últimos anos. Mas não muda o clima do semiárido, continua sendo o clima semiárido, certo? É composta por arbustos e plantas xerófilas, cactáceas com folhas em espinhos, caducifólias e carnaubeiras, cera que evita transpiração, certo? Então lembre, xerófilas, que é uma da principal característica do domínio da Caatinga, são aquelas cactáceas com folhas em espinhos. Então, o espinho é uma marca característica da vegetação de semiárido, de Caatinga, que nós vivemos.
Por quê? As folhas, elas retêm muita água. E a vegetação de caatinga, ela se adaptou ao clima de uma forma que ela dispensou as folhas. Durante o processo evolutivo, né, as folhas das vegetações de caatinga se transformaram em espinhos. Eu expliquei isso para vocês também na aula sobre caatinga, que foi justamente por isso que elas conseguiram se adaptar. Né? Então, se você der uma volta hoje na zona rural, num sítio de vocês ou de alguns parentes de vocês, vocês vão ver que grande parte das vegetações tem espinhos, né? E ajudam ela a conseguir reter mais água, porque ela tem menos corpo, né? Menos caule, menos folhas para reter água. Então essa é uma característica marcante da vegetação de caatinga. Solos rasos e salinos. Lembrem que eu mostrei um esquema de solos, né? Eu mostrei como é que funcionava a profundidade do solo. Quanto mais chove em algum lugar, mais o solo é profundo por causa do intemperismo que vai acontecendo. Como no semiárido chove-se pouco, o solo é raso, se a gente começar a cavar rapidinho chega na rocha matriz. Eu vou deixar esse slide também disponibilizado para vocês reverem todo aquele esquema do solo, da profundidade do solo que eu expliquei para vocês. Esse ecossistema que vem sendo agredido ao sofrer impactos da irrigação, drenagem, criação de pastos, latifúndios e da desertificação. Tá? Então, a caatinga é um dos domínios que sofre mais também, porque ele já é frágil. Naturalmente é um pouco mais frágil do que os outros. Então, quando você faz uma irrigação de forma errada, né, por aspersores, geralmente onde o correto seria gotejamento na nossa região, uma drenagem de rios errada, criação de pastos onde não poderia, onde você retira a mata natural, latifúndios e desertificação, né? Então, tudo isso vai gerar desertificação. Em muitos lugares do semiárido eles já estão se desertificando, ou seja, a terra se tornou totalmente improdutiva e intratável. Quase que não se consegue mais recuperar esse solo para que ele seja produtivo novamente. Infelizmente, muitas áreas da caatinga elas já estão como desertos. E aí a gente tem, né, essas belas imagens do bioma, do domínio morfoclimático da caatinga, que são imagens que a gente consegue ver aqui na nossa região, né? Por ser onde nós moramos, a gente consegue ter acesso, não é tão difícil a gente ver essas imagens características, que tem sua beleza, né? Eu particularmente admiro, eu acho uma beleza diferente, né? Mas algo bem característico da nossa região, que é essa beleza da caatinga. Seguindo, a gente vai agora para o domínio dos mares de morros. Né? Já vimos domínio amazônico, cerrado, caatinga e agora mares de morros, que na ordem também de tamanho é o quarto, né? Que pega aí praticamente quase todo o litoral brasileiro. A gente pegando aqui agora o mapa, né? Eu estou utilizando o mesmo mapa porque para vocês perceberem a localização de cada um. Então, mares de morros em lilás, né? A gente vai falar sobre ele agora. Vocês podem observar no mapa aí que ele pega praticamente todo o litoral brasileiro, né? Praticamente de nordeste a sul, lá no finalzinho a gente tem o mares de morros. Inclusive o estado de São Paulo, para quem está vendo aí no mapa, praticamente todo ele está dentro do domínio dos mares de morros. Né? Quais são as características desse domínio? Predomínio do clima tropical de altitude. Né? Essas regiões geralmente elas têm, quando se interioriza em São Paulo, tem uma altitude mais alta, interfere no clima mais chuvoso. Né? Chuvas orográficas, lembre que eu também tenho um slide que eu explico a vocês o que são as chuvas orográficas, que são aquelas chuvas que chovem ali na serra, né? no obstáculo físico que aparece, geralmente uma montanha, um planalto, e aí ela chove ali e não passa para o outro lado, geralmente o outro lado do planalto é seco, e ali onde as nuvens chegam é bem chovido por conta da chuva orográfica. Tem esse slide que eu também vou disponibilizar. Planaltos e serras do Atlântico, morros ondulados, meias laranjas e áreas serranas, mar, mantiqueira, espinhaço, etc. Então, pessoal, esse nome, domínio dos mares de morros, é justamente por causa desses morros. Tem algumas imagens que a gente vai ver aqui, que a gente vê muitos morros, né? Em um determinado local cheio de morros. Então, criou-se esse nome, mares de morros. Mar é uma coisa grande e morros porque são vários morros. Né? Domínio dos mares de morros. Vegetação típica de Mata Atlântica. É a Mata Atlântica, muito devastada.
solos muito suscetíveis à erosão. Então, pessoal, o que acontece? A gente não pode confundir mata amazônica, floresta amazônica, com mata atlântica, né? Floresta atlântica. Qual é essa floresta atlântica? É a que está justamente no domínio dos mares de morros. Está no litoral brasileiro. Liguem o nome Mata Atlântica com o Oceano Atlântico. Ela está próxima ali à praia, né? O litoral brasileiro é banhado pelo Oceano Atlântico e ali é a Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram essa mata belíssima, né? Onde viviam geralmente os indígenas, e essa mata quase igual à floresta amazônica, muita diversidade de espécies, muito rica. Porém, como os colonizadores chegaram pelo litoral, foram as primeiras matas que começaram a ser derrubadas para as construções das cidades. Vejam que no Brasil a maioria das grandes capitais, das grandes cidades está próxima ali ao litoral, porque foi por onde os colonizadores chegaram e começaram a desbravar e a construir. Então, infelizmente, esse domínio é o mais ameaçado de todos, onde resta hoje muito pouco comparado a quando o Brasil foi colonizado. A gente vai ver uma imagem mais à frente para vocês entenderem melhor isso. Então, vejam só, essa paisagem sofreu grande degradação em consequência da forte ocupação humana, isso que eu acabei de explicar. Além do desmatamento, esse domínio sofre intenso processo erosivo, relevo acidentado e clima úmido, com deslizamentos frequentes e a formação de vossorocas. Então vejam, como a vegetação que ajuda a sustentar essa terra foi retirada, a gente tem muitos deslizamentos, né? Vossorocamento, que é o processo onde a água infiltra e a terra fica mole e começa a deslizar e abrir grandes crateras. Tá? Então acontece muito isso nessa região onde são os domínios de mares de morros, porque a vegetação que ajudava a segurar esse solo, ela foi retirada, certo? Então vejam aí, essa imagem exemplifica por que domínio de mares de morros, né? Vejam aí, realmente é um mar de morro, a gente vê um infinito de morros arredondados, né? Por isso o nome mares de morros. E a gente vê o processo erosivo, né? Nessa imagem da esquerda. Vejam só, provavelmente aí antes de ser construída a estrada era uma mata, onde tinha árvores tudo, e aí foi retirada a vegetação para fazer a estrada, o solo ficou desprotegido, é uma região que chove muito, né? Tem uma incidência grande de chuvas, então a água começa a infiltrar e a terra chega uma hora que a terra cede, né? Devido ao processo de erosão ela não aguenta e acaba causando crateras, deslizamentos e todos esses problemas que a gente já ouviu falar dessas regiões do Brasil. E na imagem direita um pouco da Mata Atlântica, né, que é bem diversificada também, assim como a floresta amazônica, mas que hoje sobrou muito pouco dela. Então vejam aí, pessoal, que mapa interessante aí à direita. Ó, restam 6,98% da Mata Atlântica, ou seja, de 100% que já existiu um dia de Mata Atlântica, hoje em todo o domínio dos mares de morro só existe 6,98% de mata. Nos últimos 5 anos foram desmatados cerca de 95 mil hectares, o equivalente a 8 mil estádios do Maracanã. Vejam essa foto, que interessante essa imagem. Ó. Mata Atlântica em 1500, quando os colonizadores chegaram, percebam a quantidade de mata que existia. E Mata Atlântica em 2007, né? Foi esse levantamento quando foi feito. Vejam as áreas verdes que existiam em 1500 e como está agora os pontinhos verdes apenas em 2007. E vejam que nós já estamos em 2020. Então, já passou muitos mais anos depois disso. Tenho certeza que essa área ainda está menor, infelizmente. Vamos agora ao domínio da pradaria, né? Vejam aí uma imagem, uma ilustração sobre esse domínio. No mapa, a gente vê que as pradarias seriam aquela corzinha creme lá no sul do Brasil, lá na pontinha do Rio Grande do Sul, no último estado. Corzinha creme aí. Vocês veem uma diferençazinha pouca da zona de transição amarelinha claro para ela, no finalzinho. Domínio das pradarias. Quais são as características? Clima subtropical. Relevo de colinas, coxilhas ou campanha gaúcha. Domínio de vegetação rasteira, pradarias ou pampas. Os campos estão diretamente ligados à agropecuária, cereais e criação de gado.
as queimadas, a desertificação e a agropecuária são os principais impactos ambientais que ocorrem nesse ecossistema. Então, pessoal, é um ecossistema pequeno, tá? É o menor de todos os domínios brasileiros, né? Então não tem tantos detalhes para se falar dele, assim como eu ia comentar com vocês na última aula, que teve problema no plural e a gente não conseguiu entrar. É pequeno, né? O relevo de colinas, né? Algumas colinas, vegetação rasteira, é um lugar muito frio. A região sul do Brasil já está próxima ali à Argentina, Uruguai, e já pega umas regiões bem mais frias do que o nosso Nordeste. Então isso dificulta com que as vegetações se desenvolvam bem. Você não vai ver árvores de grande porte em lugares que são muito frios, porque a vegetação ela precisa de uma temperatura amena para que ela possa se desenvolver. Então você vê mais a vegetação rasteira, né? E pequenas. Tem muita agropecuária, né? O pessoal cria muito gado, planta cereais, né? Porém tem os problemas ambientais também, como queimadas, desertificação, e a própria agropecuária se torna uma predadora também da pouca vegetação que existe, certo? Então vejam aí, né, duas imagens do domínio das pradarias, e vocês veem que realmente a vegetação é pequena, você não vê grandes quantidades de árvores de grande porte nesse domínio, certo? E o domínio das araucárias, né, para a gente fechar a questão dos domínios morfoclimáticos, aí vocês veem a araucária em si, que é justamente a que dá esse nome ao domínio, né? Essa árvore frondosa que a gente vê aí é chamada de araucária. No mapa, não apareceu o mapa aqui, deixa eu voltar rapidinho para vocês verem. Ó. No mapa ela está em laranja, certo? Então também é um domínio pequeno, ela só é maior do que as pradarias, mas ela também é muito pequena, o domínio das araucárias, e está basicamente ali na região sul do Brasil. Clima subtropical, grande amplitude térmica e chuvas bem distribuídas. Lembre-se que a amplitude térmica é a diferença da maior temperatura diminuindo a menor. Essa diferença é chamada de amplitude térmica. Domínio do Planalto Meridional com depressões, mata das araucárias ou pinheirais, aciculifoliadas, solos diversificados, alguns com grande fertilidade natural, terra roxa, outros pobres e ácidos. Calcula-se que apenas 5% da área original dos pinhais esteja preservada. A retirada da madeira para a produção de móveis e papel de jornal e a agropecuária são os principais fatores de sua devastação acentuada. Certo, gente? Então, ó, no domínio das araucárias, as araucárias em si, que são essas árvores, elas também já sofreram muita degradação, né? Calcula-se que apenas 5% da área original delas esteja preservada, ou seja, também já se perdeu muito do domínio, porque grande parte da madeira utilizada ali da vegetação foi para fazer produção de móveis e papel. Vocês sabem que o papel é derivado também de uma árvore, e grande parte dessas matas foram retiradas também para essa produção. Os solos da domínio das araucárias, eles têm algumas partes com solos pobres e ácidos, e outros com a terra roxa, que é considerada uma das mais férteis que existe. Existem esses dois tipos de terra no domínio das araucárias, ok? E aí o marco principal, como eu mostrei aqui para vocês, é a árvore, que é a araucária, e a localização dela ali na região sul. E para a gente fechar, gente, as faixas de transição são áreas intermediárias entre as regiões naturais que, muitas vezes, agrupam as características de dois ou mais domínios morfoclimáticos. Então, para a gente fechar aí, vejam aí no mapa áreas de transição lá no final da legenda. É esse pedaço do mapa amarelinho claro, né, que vocês estão vendo aí. E são justamente a área de divisão entre os domínios. Então, é como falou anteriormente, na área de transição, você vai ter características dos dois domínios que ela está próxima. Vamos fazer um exemplo aqui da região Nordeste. O primeiro domínio, quando você vem do litoral, é o domínio de mares de morros, dessa corzinha lilás. Quando vai chegando mais ou menos no meio, tem uma área de transição que divide para depois chegar na Caatinga, certo? Então, nessa faixa de transição, você vai ter características do domínio de mares de morros e do domínio de Caatinga. Quanto mais você se aproxima da Caatinga, mais coisas de Caatinga vai ter, até chegar dentro da Caatinga especificamente.
Quanto mais você se aproxima do domínio de mares de morros, mais características do domínio de mar de morro você vai ter. Porém, é uma zona de transição entre as duas. Ok? Isso acontece no Brasil inteiro, essas zonas de transição. Tá bom, pessoal? Então, encerramos aqui a revisão, certo? Vou estar disponibilizando esse vídeo para vocês assistirem. Vou estar online para a gente estar tirando as dúvidas, se necessário. E aí vai ter essa atividade, né, esse resumo sobre cada domínio que vocês vão utilizar, como esse vídeo, como o livro, como base de apoio para a realização desse resumo, que será avaliativo. E semana que vem nós faremos essa provinha online também sobre os domínios morfoclimáticos. Agradeço a atenção, fico à disposição de vocês e até a próxima aula.